De acordo com dados do Sistema de Informação do Ministério da Saúde sobre mortalidade, em 2015, o Brasil registrou 1.738 casos de morte materna, que engloba óbitos causados por problemas relacionados à gravidez durante o parto ou ocorridos até 42 dias depois. Para reduzir a morte materna, o grupo Ilitia implementa políticas que fortaleçam a humanização do atendimento das gestantes, melhoria da atenção pré-natal, nascimento e pós-parto. Para falar sobre essa temática, recebo no programa Empreende São Paulo de hoje os médicos ginecologistas e obstetras, doutora Camila Pinheiro Barros e o doutor Ahmed El Karim Mourad, sócios e fundadores do grupo Ilitia. Olá, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Obrigada a você pelo convite. Doutora, gostaria que a senhora começasse explicando uma das principais frases, né, lemas, digamos assim, um dos principais lemas do grupo Ilitia, que é: vocês consideram o momento do parto não como um evento médico, mas social, emocional e familiar. Correto. É um momento que está se construindo uma nova família. Estão existindo, é o nascimento de uma criança e de uma nova família, mesmo que essa família já tenha outras crianças. Todo mundo sai transformado daquele momento, independente do casal ter filhos ou não. Estamos ali como obstetras ao redor daquela família e para que aquilo aconteça de uma forma correta, né? Com segurança principalmente, focando na paciente e no bebê. O desfecho materno-infantil é o nosso foco principal. Então, realmente é um evento familiar, mas com a segurança e tecnologia da medicina. Agora, doutora, antes da gente entrar exatamente nas funções do grupo Ilitia, gostaria que vocês explicassem para a gente uma dúvida, acredito que ainda muito presente na sociedade: quais são as principais diferenças entre o parto normal e o parto humanizado? O parto normal é o que se conhece como parto hospitalar, é o parto que acontece em intervenções médicas. Eu não gosto do termo humanizado e todas as vezes que eu sou convidada para conversar sobre isso eu falo. É um termo muito ruim porque somos todos humanos, independente da via de parto, isso é preciso ser falado. Você consegue ter bons desfechos e ter atitudes adequadas em relação e respeitar a sua paciente, independente deste termo. O ideal seria o parto adequado e não o parto humanizado. Existem situações que a cesárea é importante, imprescindível, mas em teoria o parto humanizado é aquele que o foco é na mulher com menos intervenções médicas, e o parto vaginal seria um parto medicalizado. Agora, doutor, o senhor poderia colocar para a gente quais são os principais benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê, do parto humanizado? Quando você, esse termo de humanização, como a doutora falou, você usa menos medicamentos. Então você deixa a paciente mais à vontade para tomar as decisões. A gente respeita a paciente com relação ao que ela deseja. Claro, desde que não haja aumento do risco. Então assim, a grande vantagem é que há uma melhor interação da paciente e do seu trabalho de parto. A gente fica só dando um apoio ali. Claro, se houver uma necessidade de alguma intervenção médica, ela é feita, logicamente, discutida com a paciente, né? Mas, basicamente, é o apoio que a gente vai dar para a paciente. E o desfecho, claro, que é bem positivo para a paciente, porque ela tem um parto que ela sempre sonhou, daquela maneira que ela quis, da forma que ela idealizou. Tá? Agora, acredito que devam chegar muitas mamães, né, gestantes, até vocês, e que estão justamente nesse momento de decisão de, eu vou ter um parto normal, um parto humanizado ou uma cesárea. Acredito que essa dúvida seja bastante presente, né? E qual é a recomendação de vocês? Normalmente, o que vocês colocam para essas mães, até para que quem está nos assistindo saiba a diferença exata e qual a postura de vocês com relação? O parto é um processo de começo, meio e fim. A decisão se vai ser um parto normal ou cesárea, raras exceções são definidas antes.
né? O ideal é que a gente deixe ele acontecer, todo o processo, para ser definido. E que a gente opte pela cesariana em casos de necessidade, como uma cirurgia salvadora e benéfica. Raras exceções são definidas realmente antes, nas condições maternas, né, de doença ou do feto. Perfeito. Agora, o nome, Grupo Ilitia, o nome especificamente Ilitia, tem uma curiosidade muito interessante acerca dele. Doutor, o senhor poderia contar para a gente como que foi criado esse nome, da onde ele foi buscado? A gente estava pesquisando sobre parto, a gente queria algum nome relacionado com a gravidez e com o parto. E nessa busca, a gente acabou se deparando com essa deusa, que é a deusa do parto, e daí veio a nossa inspiração e daí que a gente colocou esse nome no grupo, que a gente está voltado realmente para o parto natural, para o parto humanizado. Então, daí que veio a nossa inspiração e daí que veio esse nome. Doutora, há quanto tempo foi criado o grupo e como surgiu essa ideia? Gostaria que vocês contassem um pouquinho sobre quais são os principais objetivos e serviços do Grupo Ilitia. Eu tenho uma experiência, eu trabalhava num hospital fazendo, por 4 anos, fazendo gestão de saúde da mulher e também um programa de gestante empresarial. Com essa experiência, eu saí dessa empresa e resolvi realmente criar a minha, com um colega médico, qual eu confiava, e começamos a conversar sobre montarmos um grupo nosso. E aos poucos as coisas foram tomando forma para que assim a gente conseguisse ter uma equipe que confiássemos para realmente poder expor e apresentar para outras empresas esse programa como um todo, que é um programa de pré-natal, parto, puerpério, curso pré-natal, então tudo isso dentro de um programa empresarial, oferecendo isso às empresas como um benefício para suas funcionárias. Essa experiência de 5 anos me fez ter essa ideia de que, por que não outras empresas fazerem, não somente empresas da área da saúde? E tem mais ou menos 6 meses que realmente definimos a nossa empresa com o Grupo Ilitia. Agora, doutor, como o Grupo Ilitia funciona? Ele, de fato, ele é voltado apenas para funcionárias gestantes de empresas, né, que participem de alguma empresa. Então, quem faz esse meio termo entre a gestante e o Grupo Ilitia é a empresa que fechou esse contrato com o grupo, ou não? Ou uma gestante, de repente, que tenha interesse na forma com que o grupo trata esse momento do parto e da gravidez, pode fazer contato com vocês também? Sim, na verdade, nós somos um grupo de obstetras que vai fazer pré-natal, lógico. A gente está voltado para a empresa, mas isso não impede uma paciente que tem um convênio que a gente atenda de fazer um pré-natal com a gente. É aberto, a gente pode atender qualquer um. O nosso foco ele é voltado para empresas porque a gente está ofertando um serviço de qualidade com uma redução de custo. Então a nossa ideia é voltada para a empresa por esse motivo, mas isso não quer dizer que a gente pode atender qualquer paciente, qualquer gestante. E não só voltado só para gestantes, a gente atende outras áreas da ginecologia também. Então, uma paciente que tem um problema ginecológico, a gente também pode atender. O grupo não é voltado só para partos. O senhor citou essa questão justamente da redução de custo, né? Como que isso é possível? De que forma isso é feito? Então, a gente vai fazer um pré-natal personalizado. O pré-natal seria parte da humanização. Então, a gente vai voltar para a paciente e responder às necessidades dela de acordo com cada caso, né? Então, por exemplo, se há uma necessidade de uma intervenção mais precoce, e a gente vai decidir para tentar reduzir o tempo de internação do bebê na UTI, para tentar diminuir a internação da paciente em hospitais, tentar minimizar esse custo. Então, tentar ter um controle mais adequado de patologias e uma identificação mais precoce delas. Doutora, como a gente estava conversando há pouco, o grupo o Grupo Ilitia, ele serve justamente como essa ponte entre essa empresa ou entre essa gestante e os serviços que ela vai precisar lá na ponta, tanto de internação de hospitais Sim. ou até mesmo de clínicas em que ela precise ir para fazer exames preventivos, é isso? Isso. A gente vai estar dentro da empresa, ou seja, essa gestante não tem nem a necessidade de locomoção, ela dentro do próprio local de trabalho pode fazer o pré-natal dela, se ela quiser.
e ela vai ter uma equipe tecnicamente qualificada, fazendo todo o pré-natal dela, o parto e acompanhamento, exatamente como a doutora Med comentou, com foco em caso haja patologias, o que é mais importante é utilizar o recurso na paciente correta, de forma correta. Essa é exatamente a chave. Como que você consegue essa redução de custo? Alta qualidade para todos e focando no paciente que necessita, com a utilização de recursos, ser utilizados nesse. No paciente que é completamente rígido, você não vai utilizar todos os recursos possíveis. Então, vocês ficariam baseados dentro dessa empresa? Ou seja, essa... Sim, nós temos consultórios, então por isso que é aberto, né? Nós temos os nossos locais de atendimento e nós iremos à empresa e podemos fazer o pré-natal dentro da empresa, se a empresa solicitar. Exclusivamente o pré-natal? Então, assim, essa empresa, ela pode fechar com vocês não só um pacote para as gestantes, mas também para as mulheres? Saúde da mulher. Saúde da mulher. Saúde da mulher. Desculpa interromper, mas é saúde da mulher. O foco é o pré-natal, pela questão da elite, mas saúde da mulher como um todo. Um ambulatório dentro de uma empresa, isso é algo fantástico, né? Perfeito. E quais são os serviços prestados pelo grupo? Essa gestão de saúde da mulher, então ginecologia, obstetrícia e todas as subespecialidades. Então, cirurgias ginecológicas, exames preventivos, mamografia, não o exame propriamente dito, mas a necessidade dela, o acompanhamento ginecológico, infanto-puberal e ainda a gestação e o parto puerperal. Agora, vocês que são ginecologistas e obstetras também, quer dizer, estão nessa ponta, muito em contato com essa gestante, vocês têm percebido justamente uma inversão dessa questão de que hoje em dia o parto humanizado, ele tem sido muito mais procurado, digamos assim, por mulheres com uma situação socioeconômica um pouco melhor, enquanto mulheres de uma classe um pouco mais inferior, um pouco mais fragilizadas, têm optado mais pela cesárea? Isso é uma realidade hoje? Sim. Você vê isso muito porque, assim, a pessoa que ela tem um pouco mais de condição, ela tem um esclarecimento maior. Então, ela entende que aquilo é mais seguro. O parto normal, em relação à cesárea, ele é mais seguro. A via vaginal. Qual é o problema? O problema é que o paciente mais leigo, ele não tem acesso a essa informação. E muitas vezes ela não vem preparada já para esse parto. Então, o que acontece? Isso assusta, as contrações deixam ela assustada, preocupada, ela sente dor. Então ela tenta uma fuga e ela vai para a cesárea. Hoje, infelizmente, no país a gente não tem uma técnica que se usa em alguns hospitais privados, que é a analgesia de parto. Existe a analgesia medicamentosa e a não medicamentosa, onde você usa bola, banhos, exercícios. Isso ajuda. E a medicamentosa, através de anestesias. Hoje isso não é uma realidade no SUS, mas na medicina privada em alguns hospitais é. Então isso ajuda bastante na hora do trabalho de parto, porque você minimiza o maior desconforto que é a dor. E isso ajuda bastante na condução do parto. Então eu acredito que se a gente tivesse isso talvez na rede pública, isso provavelmente melhoraria os indicadores, talvez. Então eu acho que sim, se isso seria um pilar. O segundo pilar realmente é o esclarecimento. É a paciente vir preparada para isso, ter conhecimento disso, estar pronta para isso. Isso também não acontece, né? Então isso atrapalha um pouco. A paciente acaba optando por uma via cirúrgica. Quer dizer, falta também um pouco mais de esclarecimento nesse sentido, né? Sim. E aí vocês sugerem ou veem como via facilitadora desse processo de divulgação, vocês acreditam que falta um pouco mais de investimento dos próprios governos também, de divulgarem um pouco mais a diferença, os benefícios? Sim, voltamos à educação. A gente precisa de educação exatamente para o entendimento, esclarecimento e essa desmistificação em relação ao parto. Você pode ter um parto humanizado, mesmo com uma intervenção médica, com anestesia começando e sem problema nenhum. E em casos de necessidade, haver uma cirurgia que é a cesariana. Agora, eu acredito que existe uma questão cultural também hoje,
de que as mulheres acabam pensando ou tendo como referência muito o que as mães ou o que as avós passaram, numa época em que a medicina não estava tão avançada, né, numa série de técnicas, e claro, foram mulheres que acabaram tendo dores, como o doutor mesmo colocou, um pouco maiores e passando por um processo talvez um pouco mais traumático. Mas há também de que se entender que hoje não é a mesma situação em que era há 30, 40 anos atrás. Né? Sim. Hoje você tem recursos, hoje você tem formas. Antigamente você tinha uma prevalência de uma intercorrência que era muito comum nos partos com analgesia, que era a cefaleia pós-RAC, por exemplo. Hoje isso é extremamente raro. A tecnologia, o desenvolvimento da medicina diminuiu isso. Então hoje você fazer uma analgesia de parto, ela pode ter uma intercorrência? Pode, mas a probabilidade é muito baixa, é seguro. Então dá para ser feito hoje. Até a própria cesárea em si, ela é um procedimento cirúrgico em que o risco é maior que o parto normal, mas ela tem uma segurança como cirurgia. Né? Então, assim, a evolução da medicina propõe isso para a gente tem segurança no que a gente faz. Né? E isso ajuda bastante. Né? Agora, esse tipo de formato do grupo Elite, ele ainda é muito novo. Né? É novo aqui no Brasil. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre terem saído na vanguarda, né, desse... Eu tenho uma experiência, o meu filho nasceu fora do Brasil e o que a gente vê fora do nosso país, exatamente para funcionar, os grupos são equipes. Você não consegue, apesar do atendimento individualizado, você não consegue estar 24 horas por semana, 7 dias por semana para os seus pacientes. Você acaba tendo um agendamento até pelo esgotamento do profissional. Quando você tem um grupo de qualidade técnica, de confiança, você consegue com que cada um dia atenda o paciente. Então, se você teve um parto hoje, então será uma das pessoas da equipe, não a mesma pessoa. Isso protege, até em questões de segurança e de qualidade, porque não existe ninguém fora da sua capacidade, estão todos sabendo qual dia você irá trabalhar. Isso organiza a equipe, a paciente tem a segurança de conhecer o grupo, então todos trabalharem da mesma forma. É necessário que a gente mude um para um. E é um dos motivos, jamais seria o único, né, de termos, porque a cesárea marcada, ela te protege de um profissional que de repente ficaria... Se eu tiver uma paciente em parto na segunda, outra na terça, outra na quarta, eu não vou ter condições físicas de fazer estes partos. Então é importante que se pense que esse profissional precisa descansar, a gente precisa proteger a sua equipe. E é a forma que a gente consegue proteger criando um grupo semelhante que fale a mesma língua, se revezando nesses partos. Um dos grandes motivos da cesárea vem não só o status social, mas também a diminuição de leitos per capita de maternidade no nosso país. Decrescente, você repara que, na verdade, só se diminuem maternidades e se abrem unidades de terapia intensiva. Isso é um grande problema do nosso país e a gente precisa pensar em maternidade como algo primordial. Precisa se mudar a forma de nascer, mas também precisa ter segurança para se nascer. Falando justamente dessa questão da segurança de nascer, pegando um gancho também um pouquinho do que o doutor falou da questão do SUS, de que o SUS ainda não oferece uma série de benefícios, né, ou facilitadores para um parto humanizado, como um hospital particular ofereceria, que torna um pouco mais confortável para que essa mulher viva esse momento. A que vocês atribuem esse crescente número nos hospitais públicos, exatamente de mortalidade, tanto dos bebês quanto das mães, que acabam por aguardarem horas, ou às vezes tempo muito além do necessário, né? Ou muitas vezes quando o feto não morre, o bebê acaba nascendo com vários problemas, né? Justamente de má formação por conta desse tempo, né? Em que passou. Como vocês veem essa situação? Na verdade, a mortalidade materna não aumentou nos últimos anos, o que a gente tem é uma vigilância maior em relação a ela. Tá? Existem desde 1990 algumas políticas públicas
que, vendo exatamente, a gente começou a ter sindicância específica para a mortalidade materna, começou a ser feito obrigatoriamente em hospitais, morte materna passou a ser notificado. A gente tem uma rede de SUS que não funciona corretamente. Então, a paciente ela não é muito bem orientada, então a gente volta à educação, a paciente não é educada corretamente durante o pré-natal, a saber o momento exato de ir para a maternidade, as maternidades superlotadas porque diminuímos leito, uma rede que não dá conta, que não consegue alcançar todas as pacientes, né? Pré-natais não de alta qualidade. E é exatamente por isso que a gente, como obstetra, se sente na obrigação de formar um grupo que a gente consiga ter alta qualidade, rede bem referenciada e apesar de ser um parto, um evento familiar, a medicina está em volta e abraçando isso tudo, garantindo que isso seja familiar, mas a gente está ao redor. Eu fiz esse contraponto justamente para que a gente pense sobre a necessidade de se empreender nessa área da saúde, especificamente como vocês estão fazendo com o grupo Ilitia, né? E também gostaria que vocês pontuassem para a gente quais são as principais dificuldades de empreender nessa área da saúde hoje num país como o Brasil, em que nós temos uma situação onde o Sistema Único de Saúde digamos, tem ainda muito o que ser ajustado, né? A dificuldade de empreender é a dificuldade das pacientes entenderem, mudar a cultura. A minha empresa está me enviando a um grupo de pré-natal, mas eu não conhecia, então qual a dificuldade disso? A gente precisa que essa paciente veja essa qualidade técnica, se habitue, conheça os nossos profissionais e ela não espere que seja exatamente aquele obstetra que acompanhou ela no pré-natal, por isso que é um grupo, ela conhecerá todos, fará exatamente o parto dela. E garantindo a segurança, além de políticas, protocolos e utilizar o que a gente tem de recurso e medicina, tecnicamente, para garantir segurança nesse momento. Agora, também falta que as empresas vejam essa necessidade, né? E se coloquem justamente na vanguarda, assim como vocês fizeram, de também oferecer esse tipo, assim como uma série de benefícios já é oferecido hoje para as funcionárias, no sentido, para funcionárias... Enfim, aí no caso não vamos falar sobre as mulheres especificamente, né? Mas como convênio odontológico, como convênio de saúde e tal, existe também as mulheres, as empresas têm que entender que as mulheres têm que ser tratadas com um cuidado talvez um pouco diferenciado, né? Não a mais nem a menos, mas diferenciado dos homens. E aí cabe também a necessidade de que esse empreendedor da outra ponta, de que esse empresário veja essa necessidade e entre em contato, né, doutor? Então, é exatamente isso. A gente precisa realmente da visão do outro lado. A gente tem uma proposta que realmente vai trabalhar com uma qualidade maior, uma redução de danos, porque em algum momento essa paciente pode apresentar alguma doença que necessite de alguma cirurgia, de um afastamento. A nossa ideia é diagnosticar isso precocemente, tratar isso precocemente e reduzir esse afastamento. Isso reduz custo para a empresa. Só que é importante que o proprietário, o empresário, ele tenha essa visão. Então, uma das dificuldades que a gente vai encontrar provavelmente será essa. A visão empreendedora, a visão que ele entenda que vai haver uma redução desse custo, desse dano para ele, né? No SUS, fazendo um parênteses e uma comparação, hoje se preconiza muito na unidade básica de saúde o atendimento a paciente. Para quê? Para que a prevenção para a doença ou o diagnóstico precoce da doença. É que, infelizmente, no SUS é um serviço extremamente grande e há falhas. Nós queremos fazer isso na medicina privada para tentar o quê? Fazer esse processo de redução de dano. Às vezes casos oncológicos, por exemplo, às vezes com um pequeno exame você faz uma cirurgia pequena e você cura aquele câncer que talvez em 3, 4, 6 meses se tornaria um câncer com certeza maior, necessitaria de uma cirurgia maior, um custo maior e um dano à paciente maior. Então, a ideia é essa. Agora, a necessidade é de que realmente o empresário, ele seja empreendedor, ele tenha essa visão. A proposta da empresa é realmente essa, é reduzir o custo para aquela empresa. E vocês acreditam que o empresário brasileiro, hoje ele está com essa visão, justamente numa visão de vou investir aqui
né, que seria o investimento feito ao firmar uma parceria com o grupo, justamente porque isso aqui na frente vai me reverter uma economia muito grande em número, como o senhor mesmo colocou, em questão de afastamento dessa funcionária e por aí vai. Eu acho que sim, porque assim, primeira coisa é que assim, o funcionário, quando ele é bem cuidado, ele vai gostar da empresa que ele trabalha, ele tem um melhor rendimento na empresa. Então isso ajuda na empresa. A segunda coisa é que você tem um grupo voltado só para isso, só para essa empresa, só para essa paciente. Então assim, facilita a comunicação entre todos, né? Então eu entendo que sim, que o empresário, quando tiver contato com essa novidade, ele vai querer, porque ele vai ter um contato mais íntimo entre as empresas, entre o funcionário dele e a nossa empresa. Então eu acredito que sim, que há um espaço que dá para entrar e que que o proprietário, o empresário vai querer investir. Eu entendo que sim. Agora, doutora, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o grupo, de repente até entrar em contato, seja empresa ou seja essa pessoa física, a senhora poderia divulgar as redes sociais, claro, e-mail? Temos mídia social e temos o site www.grupoelitia.com.br, Facebook e Instagram. Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês, todos os esclarecimentos. É um tema que, se deixar, a gente fica certamente várias horas conversando a respeito, mas eu agradeço muito. Obrigada a você pelo convite. Obrigado, bom dia. O programa Empreende São Paulo fica por aqui. Você pode rever essa e outras edições em nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até breve.